Queria agradecer ao Rafael, ao Josinildo e a todas as lideranças que eventualmente nos convidam para participar destas atividades. Elas, para mim, elas são instrutivas em pelo menos duas dimensões. Na primeira dimensão, porque eu recebo perguntas, críticas, comentários, e isso me obriga a refletir, e é meu papel refletir, é minha função refletir. A segunda dimensão é que, ao nos prepararmos para dialogar em diferentes momentos, o outro seminário foi há quanto? 4 meses? Junho, 22, 23 de junho. Tá, então, há 5 meses, né? A conjuntura era inteiramente diferente, né? Mas as ideias de base, os fundamentos não mudam. A conjuntura mudou, né? Então, esta reflexão que eu estou fazendo aqui é uma reflexão que não tem descontinuidade com relação à anterior, mas temos um momento novo. E esse momento novo nos obriga a reflexões atualizadas, né? Então, o Josinildo fez um agradecimento e eu vou retribuir o agradecimento dizendo que eu sou grato pela oportunidade de fazer este diálogo, porque ele, de fato, reflete um aprendizado. Eu só para não deixar apenas o gesto de resposta à sua provocação sem um elemento mais substantivo, eu estou em Brasília dando um curso para funcionários públicos na Escola Nacional de Administração Pública. Esses funcionários são concursados, tem gente de vários ministérios, tem gente de várias instâncias, inclusive do judiciário, pessoas que precisam compreender sobre indústria, para que quando a gente vai lá conversar, não se faça cara de ó, né? Então, deixar bem claro. Não que eu acho que alguém de fato tivesse dúvidas, mas acho que as pessoas não tinham dúvidas. Mas, apesar disso, eu estou esclarecendo, tá? Eu selecionei aqui 3 ou 4, na verdade 5 temas sobre os quais eu queria falar, e eu vou começar por um tema que tem que ver com o que significa a indústria. Por que a gente acha que a indústria é importante? Por que a gente acha que a indústria é uma atividade qualitativamente diferente de outras atividades? Então, todas as atividades geram emprego. Todas as atividades produzem riquezas. Todas as atividades pagam mais ou menos, mas todas pagam impostos. Todas as atividades produzem bens e serviços que satisfazem necessidades. Por que nós achamos que a indústria é diferente? E a resposta é uma resposta que tem, em diferentes versões, 250 anos. A indústria é diferente porque ela cria o progresso tecnológico que permite aumentar a produtividade, permite produzir mais e melhor com menos recursos produtivos. A indústria num país avançado representa, digamos, no máximo 1/4 do PIB, no mínimo 12%, no caso dos Estados Unidos. Mas 60%, 70% ou 80% da pesquisa e desenvolvimento é feita pela indústria. Por que a indústria faz tanta pesquisa e desenvolvimento? Porque na indústria nós somos capazes de materializar
o progresso tecnológico em ferramentas que se tornam disponíveis para todo mundo. Por que a agricultura produz tantos alimentos com 2% da população nos países desenvolvidos? Porque você criou máquinas, equipamentos sofisticados e poderosos que são capazes de substituir o trabalho humano, criando trabalhos humanos de melhor qualidade, porque afinal de contas, trabalhar de sol a sol, debaixo de chuva, sem descanso no sábado ou no domingo, na agricultura não é uma atividade que nenhum de nós queira, digamos, em troca da nossa. Porque, enfim, temos uma atividade, estamos aqui com ar-condicionado, amanhã é sábado, a maioria de nós tem folga, não precisamos acordar às 5 horas da manhã para ordenhar as vacas. Então, a agricultura só deixou de ocupar 80% da população para ocupar 2% da população, porque a indústria foi capaz de produzir ferramentas tecnológicas que trocam, vou usar uma expressão, peço desculpa que não gosta disso, uma expressão marxista, trabalho vivo por trabalho incorporado em equipamentos, em tecnologias, ou seja, trabalho morto, trabalho que alguém fez e que se traduziu num bem de produção que faz o trabalho no lugar da gente. Eu falei de agricultura, eu vou falar um pouquinho do serviço, né? Os serviços também cresceram muito, aliás, mas num país desenvolvido, a maioria dos serviços é composta por soluções engenhosas que a indústria criou. Um médico que opera, que faz uma cirurgia, tem uns amigos pedindo doação aí para fazer uma cirurgia de cérebro num indivíduo, num colega e tal. São 50 mil reais. E os equipamentos que estão por detrás dessa cirurgia com extrema precisão, que permite tirar fotografias, que permite atuar no micromilímetro, essa cirurgia só pode ser feita porque a indústria criou equipamentos sofisticados que permitem a um médico cujo trabalho está contabilizado no setor de serviços, permitem esse médico atuar dessa forma. Então, meu primeiro ponto é: a indústria não é uma atividade como todas as outras. A nova equipe econômica, igualzinho à equipe econômica que estava aí desde que o Temer assumiu, acredita que qualquer atividade econômica é qualquer atividade econômica e todas elas são iguais. Nós temos que ser capazes de mostrar porque a atividade industrial é uma atividade diferente das demais. Isso não quer dizer que a gente deve ter privilégio, deve ter vantagens. Quer dizer que a gente não pode abdicar de ter uma indústria importante, porque esta indústria importante é a base da modernização do sistema econômico no seu conjunto. E nós só teremos um sistema econômico capaz de realizar as oportunidades de desenvolvimento que o Brasil tem, se nós tivermos uma indústria que seja adequada a este potencial. Então, este era o meu primeiro ponto. Eu vou encaixar uma conversa que eu estava tendo nos 10 minutos do intervalo do final do almoço para esta sessão com o Rafael, para resgatar uma ideia do debate com o Manfred, né? Pode parecer utópico, sobretudo em novembro de 2018, dizer isso, mas não há nenhuma razão para nós considerarmos que o local de trabalho nos é um local estranho. A fábrica é, momentaneamente, de outra pessoa, mas a fábrica é o lugar em que o trabalhador, qualquer um de nós, realiza
uma grande parte do seu potencial de ser humano. E se não realiza mais, é porque o processo de trabalho foi criado por forças que não incorporaram todos os desejos e todos os anseios do trabalhador. Eu digo isto, na tradição de greve americana, é muito mais frequente a greve selvagem. Na tradição de greve europeia, é muito mais comum a greve que ocupa o local do trabalho como se fosse seu. Circunstancialmente, no sistema econômico capitalista, a fábrica pertence ao capitalista. Mas a fábrica funciona sem o capitalista. Não funciona sem o trabalhador. Então, é perfeitamente concebível uma sociedade em que a fábrica continue existindo sem a figura do capitalista, mas não é concebível uma sociedade em que existe o processo de trabalho, existe a fábrica e não existe o trabalhador. Alguém dirá, sim, mas e a indústria 4.0? Sim, eu entendo. A indústria 4.0 vai prescindir na fábrica de trabalhadores, mas demandará trabalhadores em atividades de criação, de pesquisa, de desenvolvimento, de concepção de novos produtos, de organização dos sistemas produtivos. Serão trabalhadores mais qualificados, mas serão trabalhadores da mesma forma. Haverá menos trabalhadores concentrados em grandes unidades de produção, mas haverá trabalhadores dispersos em muitas atividades de apoio. Então, onde é que o ponto 1 e o ponto 2 se juntam? Eles se juntam em que a agenda de longo prazo, e quando eu digo longo prazo, não é que a gente vai começar a pensar nela daqui a 20 anos, é que é uma agenda duradoura, é uma agenda que deve perdurar no tempo, é a agenda de nós compreendermos como é que o trabalho se envolve mais nos processos produtivos e na dimensão criativa dos processos produtivos. Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Tem gente, eu vi na lista, que está ali na lista de presença, eu vi que tem gente da indústria de calçados, né? Indústria de calçados, né? Ok. Tinha bastante gente, só tem 2? Tá, ok. Eu vi lá na lista, pessoas da indústria de calçados. Uma vez eu estava visitando uma fábrica em Franca, eu fiz tudo sobre indústria de calçados, eu estava visitando uma fábrica em Franca e tinha uma senhora que colocava caixas pequenas dentro de uma caixona grande. Já contei essa história, acho que você lembra disso. E uma das pessoas da nossa equipe perguntou para a senhora, mas o processo está sendo automatizado, possivelmente essa sua função vai ser eliminada. E ela respondeu, talvez seja eliminada, e eu espero que seja meu filho a conceber, não foi essa palavra que ele usou, a máquina que vai fazer isso. Então, você entende isso, né? Você entende que o trabalho vai continuar sendo imprescindível. Não existe atividade humana, não existe sociedade sem trabalho. A natureza do trabalho vai mudando. E nós deveríamos considerar-nos partícipes deste processo. Do processo não apenas de produzir como está sendo ditado, mas do processo de compreender como o processo pode ser melhorado. Eu também já contei esse episódio. A pequena agricultura familiar vive condições de trabalho muito difíceis. E ninguém se preocupa com isso. E ninguém se preocupa com melhorar isso. E não há o desenvolvimento de equipamentos, de soluções técnicas adequadas. Em Brasília, um aluno me contou, um aluno do Ministério me contou que na pequena agricultura familiar hoje você tem um monte de pequenos tratores chineses.
peraí, por que tem trator chinês? Porque nós nunca criamos a solução adequada para a pequena agricultura familiar. Então, alguém que já tinha criado essa solução lá na China, trouxe o trator. Não é que o trator chinês venceu a concorrência com o pequeno trator brasileiro, é que ele ocupou uma fatia de mercado que nós nunca tínhamos ocupado. Bom, uma palavrinha sobre um tema que está aí e que eu acho que vai ganhar destaque. Infelizmente vai ganhar destaque, a meu juízo, da pior forma possível, que é o tema da indústria 4.0, né? A indústria 4.0 é uma tendência mundial. Eu acho que vários países, muitos países estão fazendo políticas para aderirem à indústria 4.0, e o Brasil também fará uma, a meu juízo, uma não política, que é a pior política. E a não política é: as empresas cuidam disso. E como que elas cuidarão disso? As grandes empresas brasileiras, as grandes empresas competitivas, as grandes empresas multinacionais com atividades no Brasil, que querem preservar a sua atividade industrial no Brasil, elas vão aderir ao modelo 4.0, desconectadas do sistema industrial brasileiro. Então, a líder mundial do setor de cosméticos vai implantar, ou já implantou, pedaços importantes do modelo 4.0. Haverá fornecedores de tecnologia, podem ser japoneses, podem ser alemães, podem ser americanos. Ele vai implantar e nós teremos um pedaço importante da indústria brasileira desconectada do sistema industrial brasileiro. Uma espécie de objeto voador não identificado, um OVNI, tá certo? Que indústria 4.0 está aqui, mas se ele quiser está ali, em qualquer lugar, é a mesma coisa, não tem conexões com a base do sistema industrial. Está claro? E o que nós deveríamos propor no lugar disso? Nós deveríamos propor uma política massificada, democratizada, de amplo acesso às pequenas e médias empresas, a programas de aumento de produtividade e de digitalização das suas atividades, como etapa preparatória para o Brasil vai continuar existindo. Eu sei que muitos de nós aqui acreditamos que ele vai desaparecer a partir de 1º de janeiro de 2019, mas ele vai continuar existindo. A gente pode até não gostar do desenho que estão fazendo para ele, mas vai continuar existindo. E talvez em 2023 outras pessoas tenham oportunidade de fazer, ou se não em 2027, ou se não em 2031. E o Brasil vai continuar existindo. E nós temos que ter uma agenda para esse país. E a agenda preliminar é a agenda da produtividade e da convergência para o mundo digital, que são etapas preparatórias de um modelo de desenvolvimento industrial mais sofisticado, mais elaborado, mais robusto, mais competitivo. Então, não é porque a elite da indústria brasileira vai migrar para o modelo 4.0 OVNI que nós ficamos sem tarefa. Nós continuamos com tarefa. A tarefa de criar instrumentos para levar às pequenas e médias empresas ferramentas de produtividade que nos permitam manter essa indústria saudável e menos desconectada do topo e dos padrões industriais do topo. E isto remete a um tema, o tema da inovação, sobre o qual a gente não refletiu muito. A gente, quer dizer, a sociedade brasileira, e acho que o movimento sindical também não. Inovação virou uma palavra bonita, verdade?
bonita, mesmo quando o seu conteúdo é feio. O conteúdo da inovação pode ser feio, não pode? O Uber vale mais do que o General Motors. O Uber vale mais do que o General Motors. Na bolsa, o Uber vale mais do que o General Motors. O General Motors tem 100 anos e produz, não sei, 10 milhões de veículos. Não sei o número exato. O Uber não faz um centavo de investimento físico e é baseado na ideia de que haverá permanentemente desempregados precisando trabalhar por qualquer preço. E não, essa aposta não é uma aposta para o Brasil ou para a Índia. É uma aposta para o mundo inteiro. O Uber aposta que haverá pessoas desesperadas querendo trabalhar por qualquer preço. Então, o Uber é uma inovação? É uma inovação. E nós precisamos discutir o conteúdo das inovações. A sociedade brasileira precisa fazer isso, o movimento sindical precisa fazer isso. As inovações podem ser de todas as naturezas. A inovação que destrói um trabalho insalubre é boa. A inovação que fragiliza o trabalho e que troca um trabalhador qualificado por uma pessoa que ganha 1/3 e tem baixa qualificação, não é uma boa inovação. E nós precisamos discutir isso, porque as inovações são dos mais variados tipos. Vou te dar uma inovação parecida com o Uber, que é linda de morrer. Linda de morrer. Pessoas morrem nas grandes cidades porque a ambulância não chega a tempo para o socorro básico, porque o trânsito não flui. A ambulância demora para chegar. O cara fez um Uber dos paramédicos. Não é lindo? Eu aperto o botão de emergência e onde tem a 200 metros de distância um paramédico que sabe fazer os primeiros socorros. Não é lindo? É lindo. Uma grande sacada. O Uber também é uma grande sacada, só que é do mal, não é? E essa aqui é do bem. E é muito parecido, não é parecido? Se comunica, a rede, a conectividade comunica pessoas com uma capacitação especial que é atendimento de emergência a pessoas com uma necessidade. Botar o aparelho, pá, o cara vive. Se ele esperar a ambulância, o cara não vive. Então, veja o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós, trabalhadores, precisamos estar mais envolvidos no processo produtivo e no negócio, e nós precisamos estar mais conectados, mais ligados ao tema da inovação, porque há inovações dos mais variados tipos e algumas nos são favoráveis e favoráveis à sociedade e favoráveis aos valores em que nós acreditamos, e há outras que não são. E quando nós tratamos inovação como um negócio gigantesco e bom, nós perdemos a oportunidade de participar deste processo de construção de soluções adequadas, né? Bom, um dos temas mais caros ao nosso mundo, ao universo do trabalho, é a destruição de postos de trabalho. Eu já disse isso em outras oportunidades. O desenvolvimento tecnológico, mais do que simplesmente destruir postos de trabalho, ele tem realocado postos de trabalho entre diferentes atividades. Então, quando você troca um trabalhador pouco qualificado que ficou 4 anos na escola por um engenheiro
que ficou 20, você destruiu postos de trabalho básicos, mas você criou durante 20 anos professores, né? Por exemplo. Então, o que nós não podemos é ficar de fora do processo de criação de progresso tecnológico, porque senão destrói nossos empregos e não ganhamos os empregos associados à construção do progresso tecnológico, né? Então, nós temos que participar ativamente desse processo. Nós, eu digo, o Brasil tem que participar ativamente disso, né? E um tema que deriva disto, eu comecei a me interessar quando o Bill Gates se tornou um defensor da renda universal, da renda mínima universal, né? O Bill Gates está defendendo isso. Mas por que o Bill Gates está defendendo isso? Porque ele sabe que pode haver muito desemprego, e a sociedade não funciona quando tem muito desemprego. Por isso precisa criar uma renda mínima universal. Eu estou aberto à discussão, mas com o meu atual estágio de conhecimento, eu sou favorável à redução da jornada de trabalho contra a renda mínima universal. Entre estas duas propostas, nós devemos bater na primeira proposta. A nossa deve ser a primeira proposta. A proposta de redução da jornada de trabalho. Nós queremos, como os metalúrgicos alemães, uma jornada de trabalho de 25 horas. E o que nós vamos fazer nas outras horas? Muitas coisas, como os alemães conseguiram conquistar. Eles vão cuidar dos pais idosos e vão participar mais ativamente da educação dos filhos. E vamos estudar mais, e vamos ter mais lazer, e vamos ter outras coisas. É muito melhor um mundo de trabalho distribuído do que um mundo em que alguns têm muito trabalho e muito dinheiro, e uma massa de pessoas tem a renda mínima paga através de impostos. Este mundo desigual não é bom para nós, porque de alguma forma o emprego se torna um privilégio. E um privilégio é sempre uma fonte de problema, né? Eu vou falar agora o meu quarto ponto. Eu organizei isto em 1h40 no avião. Foi o tempo que eu tive. Eu peço desculpa. Eu não uso PowerPoint, mas às vezes eu consigo gastar mais tempo. E eu gastei 1h40, que foi o tempo da viagem. Então, eu fiquei refletindo e alinhei meus pontos aqui. Eu espero que eles estejam fazendo sentido, embora não tenha certeza absoluta disso, mas eu gastei 1h40. Eu vou falar sobre um assunto que tem que ver com a convivência de momentos históricos diferentes. E para poder falar do presente, eu vou voltar um pouquinho. O Brasil completou aquilo que a gente chama o padrão industrial do século XX, a metalmecânica e a química pesada. Nós completamos isso no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, com o segundo PND, Geisel. Polos petroquímicos, por exemplo, as grandes empresas de celulose, os grandes projetos siderúrgicos, o programa nuclear, as grandes obras de energia elétrica, as grandes empresas de máquinas e equipamentos que no final dos anos 70 eram importantes, por exemplo, Vilares e Bardella, né? Ainda existe, pequenininho, né? Mas existe. Mas eram os empresários, né? No final dos anos 70. Se você pegar aqueles catálogos do empresário do ano, essa gente era empresário do ano, né? Então, nós completamos o segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento,
Com ele nós completamos a indústria típica do século XX. Aquela indústria que tinha começado a se desenvolver no final do século XIX, o petróleo, a energia elétrica, o aço, o automóvel, etc. Nós completamos no final dos anos 70, no momento em que o mundo estava decolando para a terceira revolução industrial, a revolução da microeletrônica, a revolução da automação. Isto que nós estamos vendo agora com mais intensidade começou lá no final dos anos 70, no começo dos anos 80. Então, é como se nós estivéssemos em outra camada geológica. Nós estávamos fazendo a segunda, quando o mundo, após quase um século, decolou para a terceira. Isso nos dá uma grande defasagem, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque é mais fácil entender o que está acontecendo agora, em que o mundo está criando padrões novos. Isto joga muita poeira nos olhos, a gente não vê direito para onde as coisas estão indo, e a quarta revolução industrial nos pega um pouco de surpresa em vários elementos, né? E um dos elementos é o seguinte, é o nosso padrão de consumo. A quarta revolução industrial, uma das suas características mais interessantes é que ela permite fugir da padronização da produção em massa e criar produtos adaptados a cada indivíduo. O protótipo é uma fábrica da Adidas que cabe no espaço de um container. A parte da frente é a loja e a parte de trás é a fábrica. E você, na loja, aperta os botões e a fábrica te entrega o tênis que você quer, a cor que você quer, o tamanho que você quer. Alguém já fez teste de tênis naquelas máquinas? Não. Existem umas máquinas para fazer teste. Normalmente corredores, gente que corre muito faz isso, né? Eu já fui corredor. Eu corria 70 km por semana, mas correr faz muito mal à saúde, meus joelhos acabaram. Correr faz mal à saúde. O funileiro, perdão, o ortopedista onde eu fui, ele me disse... Ele me disse, funileiro, o cara que cuida da carcaça. Ele me disse, você veio ao mundo com 30 ou 50 mil quilômetros para correr e você já gastou. Então agora não há o que fazer com os teus joelhos, né? Então eu não posso correr 5 quilômetros. Se eu correr 5 quilômetros dói muito. Mas quando eu corria, eu entrei num desses equipamentos que analisa o teu correr e indica o tênis adequado para o teu tipo de pisada. Se você pisa um pouquinho torto, ele corrige através de um tênis. A máquina, você vai entrar na máquina, na loja, e o tênis que vai ser produzido é o tênis para o teu pé. Eu estou dando o exemplo do tênis, mas isso pode ser para a bicicleta, pode ser para o automóvel, pode ser para o teu casaco, pode ser para o que você quiser. Este padrão da indústria 4.0 é o padrão típico dos consumidores, que já passaram pelo estágio de consumir tudo e agora querem um produto de qualidade que dure. Um produto de qualidade que dure. Ele não quer comprar 3 sapatos por ano, ele quer comprar um sapato que dure 3 anos. E para isso ele tem que ser um bom sapato, adaptado à sua ergonomia. Eu podia mostrar para você que na Black Friday eu vi um anúncio da Black Friday que é um cacho de bananas com o formato do Brasil. Black Friday. Isso é fake, Tô brincando, né? Mas É a logomarca da Secretaria de Privatização do
É uma boa ideia, uma boa ideia. O que a indústria 4.0 promete não é um produto barato, é um produto tão barato quanto o produto da produção em massa, mas personalizado. Então, o produto não vai ficar mais barato, ele vai ficar mais personalizado, mais adaptado. Possivelmente, ele vai durar mais, portanto, é um produto que se torna mais barato. Tá? Por que este ponto é importante? Porque nós estamos na outra fase. Nós não estamos na fase do consumo mais consciente. Nós ainda estamos na fase em que muitos dos nossos concidadãos, muitos dos brasileiros, ainda não tiveram acesso à primeira geração dos bens. E, portanto, eles ainda são presa fácil para o produto barato, e o produto barato ainda é frequentemente um produto chinês. Não é o produto da indústria 4.0. E como a indústria 4.0 ameaça a hegemonia chinesa na produção em massa, é possível que eles venham a descarregar o produto de massa em países como o nosso, em que uma grande parte da população ainda não teve acesso aos bens de consumo básicos e à consciência de um consumo que vai sendo criada a partir da repetição do gesto do consumo. Tá? Eu já falei 5 minutos, portanto eu tenho quantos mais? Eu não resisto a essa piada. Eu adoro essa piada. E a minha última fala, o meu último ponto de fala é um ponto para provocar meus amigos adeptos da indústria automobilística, né? O governo Temer aprovou no apagar das luzes, em tempo recorde, sem nenhum parecer favorável de nenhum órgão de Brasília, uma nova política para a indústria automobilística. Não há ninguém em Brasília que tenha se manifestado favoravelmente à política que foi aprovada. Eu acho que a indústria automobilística precisa ser preservada. Eu acho que a indústria automobilística é uma indústria importante, não tanto pelos empregos que gera, mas pelos padrões industriais que define. E eu gostaria muito que nós fôssemos capazes de usar a indústria automobilística para refletir sobre, vamos dizer assim, uma trajetória possível da indústria brasileira. Nós nos especializamos nos carros baratos e ruins. Essa é a nossa especialidade. Nós somos especializados em carros baratos e ruins. São tão ruins que no ano passado nós exportamos 740 mil automóveis e não exportamos nenhum automóvel para os Estados Unidos ou para a Alemanha. Não é porque não é competitivo, é porque não entra. É como se fosse um iogurte fora de prazo. Estou exagerando, mas é isso. Não passa na norma técnica da Alemanha. Isso tem muitas consequências. Mas para mim, a principal consequência é a seguinte: nós estamos dando incentivos a uma indústria que está caminhando para um beco sem saída. O automóvel vai migrar para ser elétrico e autônomo. E não é daqui a 30 anos. Você não venderá um automóvel com motor a combustão em muitos países do mundo no ano 2030. 2030, meus filhos não estarão na faculdade ainda. Em 2030. Então, nós estamos fazendo uma política industrial para apoiar a indústria automobilística em direção ao beco sem saída. Porque o que você vai aprender sobre eletricidade, motor elétrico e veículo autônomo
produzindo veículos da base mais popular, que não cumpre sequer as normas técnicas ambientais dos países desenvolvidos. Então, às vezes, fazer política industrial é uma, vamos dizer assim, é quase dar razão à crítica conservadora de que a política industrial é tirar dinheiro do consumidor e botar no bolso da empresa. Porque nós estamos, aparentemente a política vai custar entre 20 e 30 bilhões durante 10 anos, entre 20 e 30 bilhões. Com 20 a 30 bilhões, amigo, com 20 a 30 bilhões, nós seríamos capazes de transformar a agricultura familiar do Brasil numa agricultura próspera e de trabalhadores que não são corcundas, né? Por vícios profissionais, por ergonomia inadequada. Então, eu sou favorável a defender a existência de uma indústria automobilística no Brasil. Eu sou favorável a isso, mas acho que esta política que os trabalhadores tendem a apoiar porque preserva emprego é uma política ruim, é uma política errada e no longo prazo vai destruir a indústria automobilística. Porque essas empresas que estão entrando no beco do carro popular, que não é exportado para lugar nenhum, também não incorporam as tecnologias que vão sendo desenvolvidas, seja para o carro elétrico, seja para o carro autônomo. E, portanto, o carro que existirá daqui a 15 anos, nós não saberemos fazer. Então, nós temos um problema aqui. E, na minha concepção, os trabalhadores, o movimento sindical, as organizações de trabalhadores, nisso inclui evidentemente o DIESE, deveriam se preparar para a discussão sobre as modalidades das políticas industriais que nós queremos, olhando para a prospecção tecnológica, para o futuro tecnológico e antecipando as tendências para a gente participar daquilo que eu disse no ponto 1 e no ponto 2, as definições sobre inovação, sobre como os trabalhadores e as suas organizações se envolvem na discussão sobre os negócios das empresas, sobre os modelos de negócios, sobre as políticas adequadas para os diferentes modelos de negócios, etc. Né? Uma palavra só sobre o último tema. Uma palavra mesmo, repetindo uma coisa que eu já trouxe em outras apresentações. Uma das características destas tendências tecnológicas é a fragmentação dos postos de trabalho. As grandes empresas com muitos trabalhadores tenderão a se tornar menos importantes e o trabalho estará pulverizado em mais organizações. Algumas dessas organizações são organizações empresariais que vivem exclusivamente do trabalho das pessoas. São, se você quiser, empresas de trabalhadores. E nós temos que nos ocupar desse assunto, porque não há nenhuma razão para esses trabalhadores organizados na forma de empresa serem tratados da mesma forma que são tratados os capitalistas da Faria Lima ou da City, que estão, digamos, decidindo se vão colocar uma fábrica na China ou no Vietnã ou no México. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uns são capitalistas, outros são empresários, e empresários que vivem do seu trabalho da mesma forma como um trabalhador assalariado vive. Muito obrigado pela atenção. Eu estou totalmente aberto a dialogar e a receber críticas, inclusive a minha observação inicial sobre o gênero. Obrigado.